Pessoal, as frações algébricas nada mais são do que frações que possuem numerador e denominador, sendo expressões algébricas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de frações algébricas. Lembrando sempre que numa fração algébrica, o denominador sempre tem que representar algum valor diferente de zero, né? Porque nós não temos divisão por zero, não existe uma divisão por zero. Então, no trabalho com as frações algébricas, o que nos interessa inicialmente é saber simplificá-las. Isso é muito importante. Então, no primeiro caso aqui, temos uma fração algébrica bem simples, onde a simplificamos a parte numérica por 2, a parte algébrica é dividida, o x ao quadrado por x, o y ao cubo por y ao quadrado, e a fração facilmente está simplificada. Se nós trabalharmos com frações onde o numerador e o denominador não sejam monômios, sejam expressões polinômios sendo binômios ou trinômios, nós vamos ter que identificar qual o caso de fatoração para a gente poder usar. Aqui o numerador, identificamos primeiro um fator comum, ele foi colocado em evidência. Após isso, o parênteses foi identificado como uma diferença de 2 quadrados e foi fatorado. O denominador foi identificado primeiramente um fator comum. Agora, o que nós temos dentro do parênteses é um trinômio quadrado perfeito, foi fatorado. E depois de tudo fatorado, simplifica-se o que for possível. Então, nesse caso, o 2 foi simplificado com 4, restou 2 no denominador. O fator x menos 3 foi simplificado com um dos fatores x menos 3 do denominador, e com isso, então, nós tivemos como resultado essa fração simplificada. No exemplo 3, nós temos no numerador uma diferença de 2 quadrados, sendo que essa expressão aqui, ela não se encaixa nos casos tradicionais de fatoração, mas nós percebemos que essa expressão, ela tem como raiz o 10. Verifiquem que, se a gente substituir este A por 10, a expressão zera. Então, se o 10 é uma raiz, lembrem da forma fatorada. Um dos fatores é A menos 10. E como que eu descubro qual será o outro fator? Eu pego a expressão A ao cubo menos 1000 e faço a divisão por A menos 10. Lembrem, divisão de polinômios. Divido esses polinômios e eu vou obter como resposta o A ao quadrado mais 10A mais 100. Assim, nós fatoramos o denominador. Depois disso, então, este termo simplificado com este, A menos 10 com A menos 10, resta, então, A mais 10 sobre A ao quadrado mais 10A mais 100. E a fração foi simplificada. Ao trabalharmos com frações algébricas, é importante sabermos operar com elas. Então, primeiramente, adição e subtração. Se os denominadores são iguais, já sabemos que conservamos o denominador e somamos os termos do numerador. Todos os casos aqui, pelo menos o primeiro e o segundo exemplo, são denominadores iguais, mantém-se o denominador e opera-se com os numeradores. No momento em que os denominadores não forem iguais, obrigatoriamente
vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, nós temos que achar um fator que seja múltiplo dos 3 ao mesmo tempo, ou seja, alguém que possa ser dividido por qualquer um dos 3 denominadores anteriores. Então, nós tiramos o MMC entre a parte numérica, 3, 8 e 12, resulta em 24. E as potências que são comuns, escolhemos sempre a potência de maior expoente. Por isso, o x ao cubo e o y ao cubo. E depois fazemos o processo como se faz também com as frações numéricas. Se pega o novo denominador, se divide pelo antigo denominador e o resultado é multiplicado pelo numerador. Então, reparem aqui, ó, 24, x ao cubo, y ao cubo. Por quem que eu vou dividir? Lá pelo 3xy ao quadrado. Isso vai dar 8 x ao quadrado vezes y, que multiplicado por 1 dá ele mesmo, tá aqui. 24, x ao cubo, y ao cubo, vai ser dividido por 8, x ao quadrado, y ao cubo. Vai resultar em 3x, só 3x. Que vai multiplicar por 3, então dá 9x. E por último, 24x ao cubo, y ao cubo, dividido por 12x ao cubo, y ao quadrado. Isso vai dar 2y, que vezes 2 dá 4y. Depois desse processo feito, mantém-se o denominador e soma-se os numeradores. É um processo bem semelhante à adição de frações numéricas. Reparem nesse exemplo, no momento que eu tenho que identificar qual é o meu mínimo múltiplo comum. Nós temos aqui 2 denominadores, que são binômios, x mais 2, x menos 2, e aqui eu tenho uma expressão algébrica como denominador que pode ser fatorada. Lembrando que essa expressão é x mais 2 vezes x menos 2. Então, cuidado quando vocês forem tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, verifiquem se todos os denominadores estão fatorados para poder identificar quem é o MMC. Aqui, no caso, o MMC é justamente o x ao quadrado menos 4. Por quê? Porque ele representa o x mais 2 vezes o x menos 2. Na multiplicação de frações, já sabemos, multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, fazemos as respectivas multiplicações. Aqui, a mesma coisa, só que com frações algébricas, prestem bem atenção que antes de multiplicar, vocês sempre analisem se existe alguma fatoração que pode ser feita em algum polinômio que facilite a simplificação. Olhem aqui, este polinômio aqui, nós temos um fator comum. Ele foi colocado em evidência. Isso, às vezes, facilita os nossos cálculos. Aqui nós temos y menos 5, simplificado com y menos 5, o 3 simplificado com 6, restou 2, e o nosso resultado, então, simplificado. Então, quando se opera com frações, multiplicação de frações ou divisão de frações,
verifiquem sempre a possibilidade de se simplificar os termos antes de realmente sair multiplicando. Na divisão, a mesma coisa, já sabemos que a divisão de frações é a primeira fração multiplicada pela segunda invertida, e a partir daí retornamos a uma multiplicação de frações algébricas. Segundo exemplo, a mesma coisa, então a primeira fração vezes a segunda invertida. Lembrando que esse fator pode ser fatorado com um fator comum em evidência. Esse denominador pode ser fatorado como uma diferença de 2 quadrados. E por que isso é importante? Porque no momento em que eu fiz as fatorações, surgiram os termos a serem simplificados. Então, x menos y, simplifico com x menos y. O que mais pode ser simplificado? Este y com este y. E resulta x vezes x ao quadrado, e x mais y no denominador. Então, efetuamos uma divisão inicial, sendo que, através da fatoração, o resultado está completamente simplificado. E a potenciação de frações algébricas, nós já vimos que a potência de uma fração, elevamos tanto o numerador como o denominador ao expoente. Aqui aplicamos a regra da potenciação, potência elevada a um novo expoente, multiplicamos os expoentes, então x na sexta, no denominador y na terceira. No segundo exemplo, temos que elevar o a mais 3 ao quadrado, aí já vimos que pelo produto notável que pode ser aplicado é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. No denominador, b menos 5 ao quadrado, quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que resulta em negativo, porque aqui eu tinha menos 5. E mais o quadrado do segundo. No terceiro exemplo, eu tenho uma potência de expoente negativo, lembrando então que nós já vimos lá na potenciação, que para resolver uma potência com expoente negativo, temos que inverter a nossa base, com isso o sinal do expoente troca, e agora então resolvemos 2 menos 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e o 2 ao quadrado, 4. Então, mesmo processo que se faz com as operações com frações e potenciações com frações, quando são numéricas. As algébricas correspondem da mesma forma, só mais cuidado no desenvolvimento das expressões.